Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje tem algumas novidades aqui para vocês, como por exemplo o Guzmán, onde hoje, essa semana, vai completar um ano que ele foi, no caso, especulado e oficializado pelo Cruzeiro, tá? E assim, depois de um ano envolvendo esse caso, o que deu? O Cruzeiro que tinha naquela época provas de que poderia levar o Guzmán na justiça, o Envigado da Colômbia, não foi o que aconteceu. Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo. Quero falar também com vocês sobre a SAF, que teve uma alteração na tabela do Brasileirão no nome do Cruzeiro e de outros times que viraram uma sociedade anônima do futebol no Brasileirão. Será que o Cruzeiro vai chamar Cruzeiro SAF a partir de agora? Quero comentar aqui com vocês nesse vídeo, mais um assunto importante também sobre o Pedro Lourenço e que história é essa de que ele pode entrar na SAF do Cruzeiro e também outros empresários cruzeirenses que deve ter sim participações dentro do Ronaldo e do clube empresa, mas será que o Ronaldo venderia parte das suas ações para o Pedro Lourenço? Além também das trocas envolvendo o Giovani e o Bruno José, será que os dois podem estar de saídas do Cruzeiro? Que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos o projeto aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando a 32 mil inscritos e 800. Então caso você não seja inscrito aqui embaixo, aproveite já para se inscrever. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentam no meu vídeo de hoje mais cedo, tá? Primeiro vai para o Guilherme Chaves, ele que é lá de Ataleia, Minas Gerais, que acompanha meu canal por lá. Valeu demais, Guilherme, um abraço para você e para todos os cruzeirenses de Ataleia, Minas Gerais, valeu demais. E o segundo salve nesse vídeo vai para o Adailton Cordeiro, que é de São Francisco, Minas Gerais, tá sempre aqui acompanhando meus vídeos, valeu demais. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, mais tarde, tá? Hoje é o segundo vídeo no canal, por volta das 6 horas, mas ainda vai ter um vídeo novo aqui para vocês às 7h15, tá? Então pode marcar aí no horário 7h15, mais um conteúdo exclusivo aqui para vocês. Então vamos assim para as notícias. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre o Cruzeiro SAF, mas não sobre o projeto de clube empresa, e sim do nome do Cruzeiro, onde foi publicado nessa última terça-feira, no caso a respeito do nome da tabela no Brasileirão, onde tivemos algumas alterações. O Cruzeiro, o Vasco, o Cruzeiro, o Botafogo, a América e o Cuiabá tinha SAF no nome. O Botafogo mesmo ficou SAF Botafogo e o Cruzeiro, Cruzeiro SAF. E assim, até muitos perguntaram, será que vai ficar desse jeito na tabela do Brasileirão? Onde tem uma matéria bem interessante do Rodrigo Matos, lá no All Sports, respondendo justamente essa questão, que assim, no caso, as próprias empresas que usaram essas denominações ao substituir os seus registros dentro da SAF na CBF. Então, esse foi o nome oficial do Cruzeiro, como se fosse no CNPJ, mas é óbvio que não vai utilizar esse nome, por exemplo, no Campeonato Brasileiro e tudo mais, vai ser Cruzeiro, tá? O Cruzeiro, Botafogo, América, Cuiabá, então não vai ter essa alteração, justamente o nome, como podemos dizer assim, do CNPJ, que foi repassado à CBF, e inclusive a CBF, mesmo que os clubes não mudem, vai sugerir para que altere e deixe os nomes originais como era dos últimos anos, que é de se esperar, tá? Não precisa nem ficar preocupado em relação a isso. Enfim, os clubes que preencheram, no caso, os bancos de dados da CBF com seus dados para os registros, que foi justamente o que aconteceu com o Cruzeiro e ficou assim como Cruzeiro SAF, que foi divulgado na tabela nessa última terça-feira do Campeonato Brasileiro, tá? Então pode ficar tranquilo, os nomes vão ser originais mesmo, não vai ter alguma alteração, até porque se fosse para chamar o Cruzeiro de Cruzeiro SAF na tabela do Brasileirão, ou que seja, eu acho que nem poderia no estatuto do Cruzeiro, porque estaria alterando, o nome da Raposa, e não pegaria muito bem, até porque não faz muito sentido manter o nome desse tipo que foi publicado pela CBF. Bom, quero comentar com vocês sobre o Giovani e o Bruno José, dois jogadores que podem estar de saída do Cruzeiro. Enfim, o Bruno José que foi especulado no Guarani nessa última semana, mas assim, parece que a possibilidade realmente dele deixar o Cruzeiro não é tão grande quanto se imaginava, até porque o Bruno José tem atuado com frequência e quando ele foi especulado, eu falei justamente isso, o Bruno José tem sido, podemos dizer, um 13º jogador ali do Cruzeiro, não entra em toda a partida, mas tem jogado com muita frequência com o Paulo Pezzolano, até que foi 9 jogos na temporada, com 1 gol marcado e 2 assistências, até que tá números interessantes, ainda mais por se tratar de um ponta direita, ponta esquerda, que chegou vindo do Brasil de Pelotas na última temporada. Vale lembrar que o Guarani demonstrou interesse nele, e será que compensaria o Cruzeiro emprestar o Bruno José, na expectativa dele ter mais rodagem e ainda ter o risco de possivelmente o Guarani ser um dos rivais, para competir com o acesso do Cruzeiro, enfim, sendo que o Bruno José tem espaço aqui na Raposa, eu acho que não compensaria. Ano passado mesmo ele fez 45 jogos,
3 gols marcados e 4 assistências. Veio do Brasil de Pelotas, do Internacional. O Cruzeiro cedeu, se não me engano, 10% do Maurício para ter 70% dos direitos econômicos do Bruno José, que tem hoje 24 anos de idade. E o outro que foi especulado na equipe rival do Guarani, o Giovani na Ponte Preta, que eu trouxe um vídeo de hoje mais cedo, né, falando aqui pra vocês sobre a troca envolvendo ele e o Luca da Ponte Preta. Caso você queira saber especificamente sobre essa troca, vai lá dar uma olhada quando acabar aqui esse vídeo. Eu vou até recomendar pra vocês quando terminar as notícias, tudo, que eu falo um pouco mais sobre essa troca. Mas hoje eu quero falar aqui especificamente sobre o Giovani e os números dele. Será que seria uma boa perder o jogador de 28 anos de idade para uma troca, ou por exemplo uma saída em definitivo? Na minha opinião não, tanto que ele é o camisa 10 do Cruzeiro e nesse ano, antes dele se lesionar, estava tendo muito mais partidas como titular do que reserva. Hoje, se ele for para voltar de lesão, eu não acho que ele seria o titular, prefiro o João Paulo nessa posição, mas ainda seria uma ótima opção para segundo tempo, um jogador que pode dar uma intensidade maior para o time, tanto que até que ele tem 7 partidas, 2 gols marcados e uma assistência. Ano passado ele foi importante também, principalmente na reta final da Série B, que foi para a Série B que ele chegou, né? 31 jogos, 5 gols marcados e 2 assistências. Então, se o Cruzeiro perdesse o Giovani, teria que ter problemas de novo no mercado para contratar um meia ofensivo, porque o Cruzeiro não tem jogadores que fazem essa função. Tem o João Paulo e o Daniel Júnior que pode fazer essa função, mas não acho que ele esteja preparado para já ter essa pressão de ser o reserva imediato, entrar em todo jogo, até porque eu prefiro mais o Daniel Júnior atuando pelas beiradas, tá? Então, na minha opinião, o Giovani deveria ser mantido e o Bruno José também. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião, se você concorda ou discorda a respeito dos dois jogadores. Mas o assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito do Pedro Lourenço e essa possibilidade dele comprar parte da SAF da Raposa, que essa especulação surgiu há muito tempo, tanto que no começo era especulação, mas acabou sendo confirmada como verdadeira, que o Tempo, né, trouxe a proposta que o Ronaldo ofereceu 20% da SAF do Cruzeiro para o Pedro Lourenço por 89 milhões de reais. Que o empresário acabou recusando essa proposta, inclusive nem disse para a matéria do O Tempo que não gostaria de comentar mais, porque o nome dele estava sendo muito associado à SAF e isso não pegou muito bem para ele, porque ele falou que tinha recebido ameaças e tudo mais, algo não muito interessante que infelizmente ainda acontece bastante no mundo do futebol, ainda mais para o Pedro Lourenço, né, que tanto ajudou o Cruzeiro. Eu diria que é um pouco injusto, né, mas enfim. Alguns me perguntaram sobre a possibilidade do Pedro Lourenço comprar o Cruzeiro, um percentual, e outros empresários cruzeirenses, que eu vejo que por conta do Pedro Lourenço ter recusado essa primeira proposta, eu não acho que o Ronaldo vai abaixar os valores, tá? 89 milhões por 20%, e assim, o Pedro Lourenço não quis porque praticamente ele iria colocar 89 milhões de reais agora, e o Ronaldo nos próximos anos, nem se o Cruzeiro se auto-manter, o Ronaldo vai gastar 50 milhões de reais e a gestão, né, para ter o Cruzeiro. Então, para você ter uma ideia, então o Pedro Lourenço não demonstrou interesse nessa proposta, nesses moldes. Outro empresário que teve mais interesse e que pode acabar fechando com o clube, ainda em estágio só especulativo, tá? O Super Esportes que trouxe essa matéria, de que o Nicolau Esteves, da AFIA Educação, que tem uma fortuna estipulada em 4,2 milhões de reais. Mas além da fortuna, que é um fator importante, né? 4,2 milhões de reais já é uma grana aí bem interessante, podemos dizer assim, é que no último dia 7 de março ele vendeu parte da sua empresa listada na Nasdaq dos Estados Unidos, encaminhou a sua venda para um grupo alemão por 740 milhões de reais. Então, hoje ele tem 740 milhões de reais que ele poderia investir em qualquer coisa. Você pode até pegar aí metade, 10% desse valor, teria 74 milhões de reais que ele poderia investir. Isso já dá quase os 89 milhões que o Ronaldo pediu por 20% da SAF. Então, o próprio Ronaldo disse, né, que possivelmente vai ter novos investidores dentro da SAF do Cruzeiro, ele já afirmou isso. Então, é de se esperar que ainda mais sendo um cruzeirense, o Nicolau Esteves ou outros nomes surgem assim como donos do Cruzeiro, até porque o Ronaldo tem passado muita credibilidade por conta do nome dele, por conta do bom início de trabalho. Então tenho certeza que empresários, investidores e marcas patrocinando o clube vão ter interesse de estar o mais próximo possível do Ronaldo e o Cruzeiro SAF. Que eu quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, se você conhece, no caso, o Nicolau Esteves, que é dono aí dessa empresa gigantesca, com uma fortuna próxima dos 4,2 bilhões de reais. O último assunto desse vídeo é a respeito do Guzmán, onde nessa semana vai completar um ano que ele foi anunciado de forma oficial pelo Cruzeiro. Teve a confirmação dele que ele jogaria na Raposa, e assim, todo mundo sabe no final dessa história o que deu. Ele e o empresário acabou, no caso, recusando a proposta de última hora, acusando de que teria muito mais impostos a pagar do que eles sabiam no contrato, e acabou que não deu em nada, né? Enfim, vamos comentar aqui com vocês hoje, depois de um ano, o que deu nessa história, onde eu quero falar aqui com vocês que praticamente não deu nada, tá?
não tivemos atualizações há mais do que 8 meses dessa história, hoje completando aí quase um ano desse anúncio de forma oficial, e a matéria, que inclusive foi publicada no último dia 6 de abril, falava justamente sobre esse acordo entre o Guzmán e o Cruzeiro, que já estava bem próximo, com um contrato de 5 temporadas até dezembro de 2025 e também com valores próximos de 6,2, 5,7 milhões de reais, possivelmente um empresário que iria pagar esse dinheiro. Eu acho que o Pedro Lourenço mesmo, não tivemos confirmações de valores nem de quem estaria comprando o Guzmán para o Cruzeiro, tá? Mas assim, todo mundo sabe que deu, ele recusou essa proposta, acertou com o Júnior Barranquilla, recusou a proposta de novo do Júnior Barranquilla e foi para o Atlético Nacional da Colômbia. Até o Cruzeiro falou que iria entrar na justiça e na FIFA contra o Guzmán, seu empresário, e o Envigado da Colômbia acabou que não não avançou nessa história. A última matéria que temos sobre isso é no último dia 3 de julho do ano passado, falando que o Cruzeiro ainda reunia provas que teria, de que o empresário teria assinado esse contrato já oficial com o Cruzeiro e não havia cumprido. Mas eu acho que se o Cruzeiro tivesse esse contrato em mãos, teria levado o Guzmán na justiça, não na FIFA, enfim. Não sabemos informações sobre isso, e inclusive pessoas próximas do clube e que entendem um pouco desse caso da FIFA, diria que no máximo, até no final do ano já teria uma sentença favorável ou não a favor do Cruzeiro, Então não teve, eu acho que o Cruzeiro não deve ter conseguido comprovar que tinha o contrato assinado do Guzmán, e para falar a verdade, depois disso, em agosto, o Cruzeiro já estava totalmente focado para a SAF, para o clube empresa, então o Cruzeiro não teve tempo mais para nada depois desse caso do Guzmán, passou ali, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, foi só SAF, foi só Cruzeiro e clube empresa, então acho que nem teria tempo para ficar se preocupando com o Guzmán ou algo nesse sentido. Lembrando que pelo Atlético Nacional ele teve números razoáveis, praticamente iguais ao que ele tinha pelo Envigado da Colômbia, que não são números espetaculares. 28 jogos ano passado, 5 gols e 2 assistências. Nessa atual temporada, 13 partidas, 1 gol e 1 assistência de acordo com o site O Gol. Eu quero que você deixe aqui embaixo. Você acha que se o Guzmán tivesse chegado para a temporada passada, poderia ter mudado muita coisa ou não? Enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho aqui das notificações. E como eu havia prometido, na tela final agora, aparecendo esse vídeo onde eu falo do Giovani, do Luca, essa troca que pode envolver 2 jogadores. E também nesse vídeo ontem de noite, onde eu falo sobre notícias de mercado do Cruzeiro e também algumas atualizações de clube empresa em nosso canal de cortes. Tudo aparecendo aqui na tela final agora. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!